Olá! Oi, Aline, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Novamente aqui gravando o nosso videocast. E hoje um assunto bem interessante. Já queremos assim iniciar, já te deixando com essa curiosidade. O famoso triângulo dramático. Quem nunca ouviu falar sobre esse drama do ser humano, né? Que todos nós muitas vezes vivemos. É um drama. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, Aline? E a gente quer que você também possa absorver o que for para você desse videocast. Quiser compartilhar com amigos, fique à vontade, comentar também, se sinta à vontade. Afinal, isso tudo aqui é para você poder olhar mais para si. Esse é o objetivo, tá ok? Então vamos começar, não é mesmo, Aline? Vamos conversar hoje, triângulos. Pois é, sejam muito bem-vindos. Lizzie, muito obrigada por mais um episódio aqui no nosso canal. E talvez as pessoas fiquem bem curiosas mesmo, porque Triângulo Dramático já lembra novela mexicana, Lizzie? E olha, não é só mexicana. Vamos deixar um detalhe, qualquer novela. Ultimamente, até filme, seriado, a gente pode encontrar um triângulo ali bonito, bonito. Mas olha, o triângulo. Exatamente, bem lembrado. E aí a gente vai conversar sobre uma teoria que Stephen Karpman criou lá em 1968 para mostrar a interação nas relações humanas. E isso ocorre sempre naquela primeira, onde começa lá na infância. Então nós É. temos, por que que triângulo? Vocês vão ver aqui que sempre tem três personagens dentro dessa história, não é, Lizzie? Exatamente. E o triângulo, a gente pode dizer até que tem três pontas, né? Ou três linhas iguais, né? Então, eles vão estar de forma até igual, às vezes, em determinadas situações, vão aparecer. Esse triângulo vai aparecer, esses três personagens, essas três pontas estarão ali. E nós vamos começar falando de qual ponta? De qual personagem, Aline? Antes de falar delas, é importante Ah, salientar uma coisa, Lizzie, que todos nós passamos por esses três personagens e em uma mesma situação, dependendo do desfecho que ela vai tomar, nós podemos mudar ali no triângulo. Acho que fica legal a gente avisar, porque às vezes você não se identifica tanto com um, mas em alguns momentos aí, com os exemplos que nós vamos dar, vocês vão entender. E aí nós vamos uhum. começar falando do Salvador, o herói. O que acontece com a pessoa salvadora, Lizzie? Né? Tem até a postura, né? A postura do herói, né? Da heroína, né? Que pode tudo, que dá conta de tudo e que pode salvar todos que estão aqui ao meu redor. Posso fazer qualquer coisa. E esse é o Salvador. É interessante que até esses dias atrás eu comentei com uma pessoa que veio trazendo uma história, né? De que tinha acontecido na vida dele e ele falou para mim a história, e aí eu comentei: ah, isso é só a síndrome do Salvador. Ele olhou assim: como assim, síndrome do Salvador? Daí ele falou: não precisa falar mais nada. Pior que é bem isso aí mesmo. Então, é fácil de identificar esse Sim. Salvador, né, em alguns momentos na nossa vida. Mas tem umas falas clássicas que eu vou falar para Sim. vocês aqui, porque aí você vai entender melhor. Ah, se não fosse eu, deixa que eu resolvo tudo. Afinal de contas, se eu não fizer, ninguém faz. Vocês É. já falaram isso por aí? Também tem aquela, né? Melhor eu fazer do que esperar o outro fazer. É mais Sim, estressante, de repente, eu ficar esperando o jeito do outro. Não, deixa que eu já faço. Eu vou lá e já soluciono, já faço tudo. exatamente. Então, é uma pessoa que ela está sempre disponível para resolver o problema de todos ao seu redor, mas tem um detalhe bastante interessante, Lizzie, você sabe também, é que ela nunca resolve os dela. É. Só que
o que que acontece? Parece que a pessoa simplesmente quis ser assim? Não, gente, não. Essa pessoa, lá na sua infância, ela tomou responsabilidades muito cedo. E aqui sempre vale lembrar que foram as necessidades da família. Ninguém está falando aqui que existe uma culpa, mas que foi uma adaptação que a criança fez, porque ela olhava os irmãos mais novos, ela cuidava da casa, ou até mesmo das responsabilidades afetivas em relação aos seus pais. E aí ela adotou essa postura para sobreviver na vida. Então, toda vez que a gente fala, não é uma coisa pejorativa, que a pessoa simplesmente ela quis tomar esse lugar. Ela chegou aí, não é mesmo, Liz? É, exatamente. E foi até uma forma de sobrevivência, de uma forma de vida, que aprendeu a viver dessa forma até aqui. Só que, como a Aline bem trouxe, lembrando o fator importante, é legal fazer as coisas pelos outros, é importante eu também estar agindo pelos outros, fazendo, mas eu também preciso ter esse movimento meu, fazer por mim também. E o Salvador tem só esse detalhezinho, é que ele faz mais pelos outros, ele salva os outros e esquece de si mesmo, esquece de si. E é essa é a questão que a gente quer trazer aqui. Tudo bem fazer pelos outros, mas faz Sim. por você também. Sim, é o que a gente sempre fala, uma coisa não anula a outra. Só que é isso Uhum. que eles falou. Onde é que você está no meio disso tudo? Normalmente a pessoa acaba negligenciando a sua saúde, fica com os pensamentos ali repetitivos, fica num ciclo de raiva e frustração, de raiva e frustração. Até porque o que que vai acontecer? O ponto de vista da pessoa em relação ao problema é completamente diferente do Salvador. Então não tem Uhum. mesmo como entrar numa dinâmica harmoniosa e a pessoa fazer o que o Salvador quer. Então ela vai ficar nesse ciclo desagradável e aí vai desencadear coisas até no corpo, a gente sabe bem. Se você não lembra, volta aí alguns vídeos atrás que eu e a Lizzie fizemos sobre psicossomática. Então, tem pontos também nesse sentido. Exatamente. Agora vamos falar sobre um outro, né? Um outro personagem, o segundo, né? Vamos comentar sobre o vilão. Quem é esse vilão, afinal? Quem é esse algoz desse triângulo? Será que eu sou tão ruim assim em alguns momentos? Como é que ele se manifesta? Como que ele se mostra em muitas situações? Vamos conversar sobre isso, Aline? Abre aí um pouquinho. Eu gosto de usar a palavra agressor, mas vilão cai Agressor. também muito bem. E essa é a pessoa que é a sempre certa. Afinal de contas, eu avisei você para fazer daquele jeito. Por isso que nada dá certo para você. Eu vou dizer para você que esse é o caminho. Se você não fizer, problema seu. Então, a visão do agressor é justamente ali colocar o dedo na ferida, apontar o erro, a falha, para que o outro até ali se oriente. E ele também não faz isso de uma maneira proposital. Ele foi treinado na Uhum. infância também, Lizzie. E todas essas personagens aí, como a gente está trazendo, eles iniciam lá na nossa infância, que de alguma forma, ou com os irmãos, ou né, dentro da própria família, dentro desse primeiro ambiente que a criança está, precisa muitas vezes se mostrar, né, ou como um salvador para estar ali, ou como um agressor, dizendo assim, não, mas eu sei fazer, eu que faço direito, eu que, né? Aquela negócio, né? Essa bola é minha e ninguém brinca mais, né? Daqui a bola que é minha, eu vou para casa. Então, tem todos esses movimentos internos que a criança faz diante daquele ambiente e que acaba se manifestando o resto da vida. E Sim. aí, muitas vezes incomodam e a pessoa não sabe identificar por que aquilo, por que tô fazendo dessa forma. E é interessante que nesse caso aqui a gente pode dizer que a criança que foi essa criança que é rebelde, mas não é um rebelde sem causa. A Lizzie mesmo lembrou. Pode acontecer ali numa questão com amigos, com a família, os irmãos.
ela se sentir preterida, ela se sentir, às vezes, deslocada e ir para cima para agredir, né, com palavras e com algumas posturas. Então, acaba sendo assim. E de qualquer maneira, eu ia falar assim que o triângulo está baseado nas nossas relações triangulares. Então, a nossa primeira relação triangular, pai, mãe e cada um de nós. Então, imagine que essa é a base também, não só pelos três lados em si, mas por conta de ver a família dessa maneira. Ótimo. Acho que o agressor ficou bem esclarecido aqui. Agora vamos falar um pouquinho da vítima. A vítima até a gente já até conhece, né? Talvez até seja a mais conhecida de todos, né? Porque a vítima é a que, vamos dizer assim, numa situação, você consegue identificar por primeiro a vítima da situação. Como a gente citou no início, Aline, a novela mexicana, qualquer novela, a vítima sempre é vista. A gente consegue identificar já de cara a vítima. Mas vamos conversar mais um pouquinho aí. Ai, Vai. pobre de mim. Não é Uhum. culpa minha. Eu sou inocente. Puxa vida, ninguém olha para mim. Algumas falas como essas são da vítima. E lembrando que vítima aqui não tem nada a ver com alguém que foi realmente uma vítima de traumas, por exemplo. Não é isso. É a postura que a pessoa adota como uma pessoa incapaz, oprimida, indefesa, uma pessoa que não tem força e ela não consegue, ela fica com essa sensação, ela passa o tempo todo a postura de que ela não consegue resolver os seus próprios problemas. É isso que a gente está falando desse personagem aqui. É, exatamente. E olha, é uma situação bem intrigante, né? Quando a gente vê uma vítima mesmo, né? Porque a própria pessoa não se vê. Muitas vezes a gente também entra nesses papéis. E é tão real, aquela sensação, ela é tão forte, o sentimento é tão forte que você não percebe que você está nesse papel, naquele momento. Mas é importante a gente identificar para que a gente possa realmente estar sendo quem a gente é. Sim. E aqui a criança ela foi altamente submissa. Ela foi uma criança que precisou ser boazinha porque aquele ambiente familiar colocava ela muitas vezes numa situação mesmo de incapacidade, dela ser indefesa e tudo mais. Então, ela só se adaptou e vem trazendo aí essa postura. Então, também não é uma coisa, como a Lizzie já mencionou aqui, a pessoa quis ser assim, ela simplesmente ela foi levada. Só que como a nossa ideia aqui é sempre que você amplie as suas percepções e olhe, a gente vem trazendo esse convite sempre para que você comece a se observar, se identificar e tomar uma postura para sair do triângulo. Afinal de contas, isso aqui é muito nocivo, isso daqui é muito difícil de se ficar. É. É incômodo, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, a vítima mesmo, como quando começa a repetir aquelas frases internas, né? Porque não estou sendo vista, porque não estou sendo ouvida, porque a pessoa não estou me sentindo pertencida nesse ambiente, ela começa a se fechar. Então, são coisas que incomodam e que não tem necessidade, não tem mais a necessidade, vamos dizer assim. Porque se lá, quando era na infância, sentiu um momento, uma situação assim, em que a criança se sentiu isolada, excluída, retraída, hoje não precisa mais. Hoje, você, como adulto, consciente aqui, você pode olhar para você e trabalhar em você essa nova postura diante de determinadas situações. Então, é esse o nosso objetivo mesmo, é fazer você se olhar, olhar para si, para as suas situações, para os seus momentos que te incomodam, seja qual fala for, se for a do salvador, se for do agressor, se for da vítima,
com qual você se identifica, qual fala tá ali, ó, repetindo, repetindo na sua mente em determinadas situações. E aí, se quiser, olha, tem formas hoje de estar olhando, né? De estar olhando e trabalhando essa nova postura. Sim, até porque é algo que foi construído, então é Uhum. possível desconstruir. E aí você começa a enxergar. Eu falo assim hoje, eu aprendi sobre isso aqui em 2021, Lizzie, e para mim foi um olhar assim muito legal, muito enriquecedor, porque muitas vezes eu me pegava. Opa, essa situação eu tô como? Ah, eu tô agressora. Não, essa aqui eu tô sendo vítima. Essa aqui é justamente a consciência que foi tomada sobre o assunto me permitiu enxergar. E até eu contei para você essa semana que estava acontecendo um drama familiar muito próximo. E aí, quando eu vi uma das pessoas querendo pontuar que estava sendo agressora, tinha uma salvadora, e eu ia acontecendo, vendo o triângulo acontecer. Eu olhei bem aquilo e falei: opa, isso aqui não me pertence. Esse triângulo não é meu. E aí eu agi com a pessoa que estava me contando muito fervorosamente do assunto de uma maneira mais tranquila. Eu não peguei aquilo para mim, porque talvez a salvadora que existe em mim, ela ia, puf, sair para cima, arregaçar as mangas, pegar a capa, botar e sei lá fazer o quê. Aí eu percebi. Então fica mais leve quando você consegue identificar e sair. Às vezes nem entrar, na verdade. Em alguns momentos você vai escorregar, sim. Bem-vindo, como a Liz bem lembra, somos todos humanos. Sim. Porém, vai sair mais rápido, não é, Liz? Você É, consegue sair dele mais rápido. é verdade. E olhar para isso deixa a vida muito mais leve. Aprender a se posicionar mesmo. Quero entrar nesse drama todo que está se criando aqui diante de mim. Aí você se torna um observador, Sim. observador daquela situação, observador dos seus sentimentos, até dos seus pensamentos, antes mesmo de agir, de falar, de entrar naquela situação. Aí você vai saber realmente, tem algo que eu possa fazer para ajudar realmente aquilo ali ou não? Ou não. Aí eu Ouvir. vou colocar. Exatamente, ou será é só ouvir e deixar? Tem muitas situações que a gente não vai poder resolver. Então, é entender o teu papel mesmo naquela situação. E isso é com autoconhecimento. É esse tipo de conhecimento que vai trazer essas posturas novas, essas até liberdades, porque vai te livrar de muita coisa, vai te trazer uma liberdade de ser você naquele momento, não mais entrar num papel que os outros estão trazendo ali para você. Então é muito gostoso isso, né, Aline? E é isso, a gente é humano. Vai ter situações que vão entrar no triângulo, mas aí a gente se percebe e logo tem essa postura, essa, né? Eu escolho, eu decido se eu quero permanecer ali ou eu acho uma forma de me retirar desse triângulo. É isso aí, né, Aline? Sim, até porque se você se percebe e sai da situação ou enxerga ela com mais rapidez, o que que acontece? O triângulo acaba ali, porque Uhum. ele só existe porque tem o salvador, tem a vítima. O agressor, ele entra no caminho. Então, se você percebe que sai de um desses personagens, acaba, gente. Acaba, não tem como o triângulo se sustentar. É É, geometria. Vai virar outra forma, então não tem como isso acontecer. Aí é por isso que é importante realmente essa observação e seguir aí ó, esses movimentos que a gente coloca aqui para vocês também conhecerem e caminharem. é mais uma forma de se conhecer mesmo. Então, deixamos aqui o convite. Se você já viveu um triângulo, já percebeu ou está vivendo um triângulo, conta aí para nós. Se quiser deixar, né, depois ali nas mensagens para nós, quiser mandar no particular, todas sabem, Instagram, pode seguir a gente também e comentar lá para nós, não é? Não é, Aline? Sim, Mas sim. deixa aí o comentário. Vocês conhecem esse triângulo? Já viveram em algum momento da vida de vocês um triângulo assim? E sim, além disso,
Nós vamos caminhar, claro que não Uhum. só para o drama. No nosso próximo episódio, nós vamos fazer um outro triângulo, um outro que vai ajudar você também a caminhar de uma maneira diferente, de caminhar por uma maneira mais positiva, de tomar decisões e resolver as coisas aí do seu dia a dia. Então, tem mais, só que agora a gente vai partir para a solução, para a escolha. Exatamente, para aquilo que pode nos dar força. Porque esse tipo de drama, muitas vezes, quando a gente observa ele, a gente tira a força. Né? A gente se sente pesado, cansado disso tudo. Então, nós precisamos encontrar força para poder realmente ter essa postura diante de um triângulo desse. Para mim poder se retirar dele, eu preciso saber como. Vai ser o nosso próximo episódio. Aguarde nós, tá ok? Sim, então nós nos encontramos no próximo episódio. Lise, muito obrigada. Obrigada a todos que também estão nos assistindo. A gente se vê em breve. É isso aí. Nos aguardem mesmo. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, Aline. Tchau, tchau.